Sabe, quando a gente pensa em revolução, a gente imagina um evento que vira o mundo de ponta cabeça, certo? Mas e depois? O que acontece depois que a poeira baixa? Pois é nesse período, nessas décadas caóticas que vieram depois da Revolução Francesa, que o nosso mundo político foi de fato forjado. Vamos mergulhar nesses 60 anos super turbulentos para entender como eles não só mudaram a história, mas criaram o próprio chão que a gente pisa hoje. Dá para imaginar o tamanho do entusiasmo, a eletricidade no ar? Em 1789, um jornal britânico usou essas palavras para descrever a queda da Bastilha. Isso aqui não era só uma notícia de um lugar distante, não. Era a sensação de que o impossível estava acontecendo na frente de todo mundo, de que as correntes da história estavam sendo finalmente quebradas. E o mais fascinante é como a própria palavra revolução mudou de significado para sempre por causa desse evento. Antes, era um termo da astronomia, sabe? Descrevia o movimento de um planeta, um ciclo que sempre volta para o mesmo lugar. Depois de 1789, revolução virou sinônimo de ruptura total, de um caminho sem volta. Para a gente entender bem essa era, tem um conceito do historiador Eric Hobsbawm que é chave, a ideia da dupla revolução. Ele disse que o século XIX foi moldado por duas revoluções acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto lá na Grã-Bretanha a Revolução Industrial construía de forma mais silenciosa o motor da economia moderna, na França uma explosão política dava ao mundo inteiro a ideologia e as palavras que a gente usa na política até hoje. Ok, mas qual era a grande promessa? O que fez milhões de pessoas comuns arriscarem absolutamente tudo que tinham? Era essa visão de um mundo completamente novo, construído sobre um ideal muito, muito poderoso. Eram estas as três palavras, um lema que fez tremer as velhas monarquias da Europa. Liberdade, mas liberdade do quê? Do poder absoluto dos reis. Igualdade perante a lei, para acabar com séculos e séculos de privilégio de quem nascia em berço de ouro. E fraternidade, a ideia radical de que agora existia uma nação, formada por cidadãos e não mais por súditos. A promessa era simplesmente imensa. Só que essa promessa tão grandiosa bateu de frente com uma realidade bem mais complicada. A revolução não acabou com as classes sociais, ela só trocou a elite que estava no poder. A historiadora Lynn Hunt foi a fundo para entender quem realmente pegou as rédeas do poder. A nova classe política era a tal da burguesia. E o que isso quer dizer na prática? Basicamente, eram os proprietários com grana, os advogados influentes. Agora, e o pessoal que foi para a rua, que lutou, que formou as multidões? Os trabalhadores diaristas, os camponeses sem terra, cadê eles? Pois não estavam em lugar nenhum nas novas posições de liderança. E essa nova ordem foi consolidada no famoso Código Napoleônico. Por fora, ele prometia igualdade para todo mundo, mas na realidade a história era outra. O código protegia a propriedade privada acima de qualquer outro direito, limitava e muito o papel das mulheres na sociedade, proibia os trabalhadores de se organizarem e, pasmem, até restabeleceu a escravidão nas colônias. A tal da igualdade, pelo visto, tinha limites bem claros. E Napoleão é a figura que resume perfeitamente essa contradição. Ele trouxe ordem, estabilidade, depois de uma década de caos total. Mas, como a própria Lynn Hunt aponta, ele fez isso acabando com a perigosa imprevisibilidade da mobilização popular. Ou seja, a revolução foi estabilizada, sim, mas também foi domada. Domada para servir aos interesses da nova elite. Agora vamos virar a chave. Enquanto a França estava de cabeça para baixo com a política, do outro lado do Canal da Mancha, a outra grande força do século ganhava forma. A classe trabalhadora industrial, forjada no fogo e na fumaça das novas fábricas. Essa ideia aqui é crucial. As fábricas não surgiram só por causa de novas tecnologias ou para produzir mais. Elas eram fundamentalmente uma nova forma de poder. O objetivo era disciplinar, era controlar o tempo e o corpo do trabalhador, tirando toda a autonomia que o artesão e o camponês tinham antes. E o resultado disso para o novo operariado foi brutal. A vida, que antes era marcada pelos ciclos da natureza, agora era ditada pelo apito da fábrica, que não perdoava. As fontes da época falam de uma desmoralização profunda, com o aumento da criminalidade e do alcoolismo, como válvulas de escape de uma vida de miséria e humilhação. Então, vamos juntar as peças. De um lado, a gente tem a promessa política de liberdade da França que não foi cumprida. Do outro, essa nova realidade de miséria industrial que se espalhava pela Europa. O que acontece quando essas duas forças finalmente se encontram? A resposta veio em 1848 e foi explosiva. De repente, o continente inteiro pegou fogo. De Paris a Viena, de Berlim a Budapeste, barricadas subiram nas ruas.
foi a chamada Primavera dos Povos, a maior onda revolucionária da história da Europa. As pessoas se levantaram em massa contra as monarquias, exigindo mais direitos, mais participação. Essa canção, que já era popular entre os tecelões franceses anos antes, captura perfeitamente o novo espírito de 1848. A briga agora não era mais só sobre direitos políticos abstratos, era sobre a consciência de uma nova classe social, o operariado, que agora sentia que a sua hora de ter poder estava chegando. Só que a reação foi incrivelmente rápida e violenta. Em poucos meses, quase todas as revoluções foram esmagadas pelos exércitos dos reis e imperadores. A velha ordem parecia ter vencido a batalha, mas só parecia. Algo fundamental tinha se quebrado e a política nunca mais seria a mesma. Certo. Então qual é o legado disso tudo? Como é que esse período caótico, violento, acabou criando as estruturas políticas e sociais que a gente vive até hoje? A resposta está em 3 grandes transformações. A gente pode resumir em 3 pontos principais. Primeiro, o nascimento do espectro político como a gente conhece. Segundo, a consolidação da ideia do Estado-nação como a forma principal de organização política. E terceiro, a subida do conflito de classes como o grande motor da política moderna. A própria ideia de esquerda e direita na política nasceu aqui. E nasceu literalmente do lugar onde os grupos se sentavam na Assembleia Revolucionária Francesa. À esquerda sentavam os jacobinos, os mais radicais, que queriam aprofundar a revolução. À direita, os conservadores, que queriam pisar no freio. Essa divisão física acabou criando um mapa mental que define a política até hoje. E este é o ponto crucial. A dupla revolução criou o campo de batalha central da política moderna. De um lado, os interesses da burguesia, da propriedade, do outro, as aspirações da nova classe trabalhadora. Essa tensão fundamental definiria os debates, as eleições e as lutas sociais pelos próximos 150 anos. No fim das contas, fica uma reflexão, né? Talvez a Revolução de 1789 nunca tenha realmente acabado. Parece que seus ideais, suas contradições, seus conflitos, tudo isso continua ecoando através dos séculos, moldando o mundo que a gente habita. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Será que essa revolução inacabada ainda está de alguma forma acontecendo? Final do século XVIII. 2 revoluções, uma na Grã-Bretanha e outra na França, aconteceram quase ao mesmo tempo. E elas, juntas, foram como um terremoto que mudou a história para sempre. Uma foi econômica, a outra política. Mas o resultado foi que elas não só redesenharam o mapa da Europa, elas reescreveram as regras de como a gente vive, pensa e luta pelo poder até hoje. O historiador Eric Hobsbawm resumiu isso de um jeito brilhante. Ele chamou-a de Revolução Dupla, ou seja, a Grã-Bretanha deu ao mundo as fábricas, os trens, a economia capitalista, mas foi a França que nos deu o nacionalismo, o liberalismo e basicamente todo o vocabulário político que a gente usa para discutir o futuro. Tá, mas como é que essa explosão política toda aconteceu na vida real? Para a gente entender como essa era nos moldou, a gente precisa sair um pouco da teoria e dar uma olhada no que estava rolando nas ruas, nos corredores do poder, no calor do momento. E aqui a gente já entra no primeiro grande conflito da Revolução. Existia uma promessa incrível no ar, mas a pergunta que dividiu todo mundo desde o comecinho foi: tá, mas liberdade, igualdade, para quem exatamente? Liberdade, igualdade, fraternidade. Essa frase, ela incendiou a imaginação do mundo inteiro. Prometia o fim da tirania, o fim dos privilégios, só que na prática, o que cada uma dessas palavras significava, isso estava totalmente em disputa. E aqui está o centro da questão. De um lado, a gente tinha a burguesia, os comerciantes, advogados, os donos de propriedades. Para eles, liberdade era basicamente liberdade econômica e proteção da propriedade privada. Já do outro lado estavam as massas de trabalhadores e camponeses. O que eles queriam era o fim da fome, da miséria. Buscavam uma segurança social que o sistema antigo nunca sequer cogitou oferecer. O mais impressionante é que essa tensão já aparece no documento que é a certidão de nascimento da Revolução, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O texto dizia que todos nascem livres e iguais, o que era um golpe fatal nos privilégios da nobreza. Só que, ao mesmo tempo, ele abria uma brecha para distinções sociais, ou seja, já deixava claro que não era um projeto para uma sociedade 100% igualitária. Toda essa instabilidade, essa briga entre os grupos mais radicais e os mais conservadores, acabou criando um vácuo de poder.
E como a história mostra, a política não gosta de vácuos. Alguém estava prestes a preencher esse espaço. E com muita força. Depois de uma década inteira de revolução, terror, guerra, um caos generalizado, a França estava exausta. A alta burguesia, principalmente, não aguentava mais a bagunça. Eles queriam alguém que garantisse as novas conquistas e, ao mesmo tempo, botasse ordem na casa. E essa pessoa era um general jovem e muito ambicioso, Napoleão Bonaparte. A ascensão dele foi, assim, meteórica. Em 5 anos, ele foi de cônsul a imperador e começou a redesenhar o mapa da Europa inteira. Mas como acontece com muitos impérios construídos na base da conquista, o dele também era frágil. A campanha desastrosa na Rússia foi o começo do fim, que terminou com a sua derrota definitiva lá em Waterloo. O legado de Napoleão é uma baita contradição. Por um lado, ele foi o cara que consolidou as vitórias da burguesia. Criou o Banco da França, o famoso Código Napoleônico que protegia a propriedade privada. As guerras dele espalharam as ideias da Revolução pela Europa. Agora, por outro lado, ele era um autoritário. Proibiu os sindicatos, trocou eleições de verdade por plebiscitos que só serviam para confirmar o poder dele. Foi um déspota que, paradoxalmente, virou o maior exportador das ideias de liberdade. E enquanto Napoleão estava lá, travando as guerras dele, a outra revolução, a industrial, estava, bem quietinha, criando um novo tipo de exército, a classe trabalhadora. E eles estavam prestes a encontrar a própria voz. A fábrica virou o novo campo de batalha. Milhões de pessoas foram tiradas do campo e jogadas em cidades que eram superlotadas, sujas, sem condição nenhuma. A vida delas passou a ser definida pela disciplina rígida da fábrica, por jornadas de trabalho absurdas e pela perda de autonomia. Foi assim que nasceu o proletariado. Essa canção dos Tecelões de Lyon, na França, mostra exatamente o sentimento da época. A gente vê uma consciência muito forte da exploração, mas também uma faísca de esperança, uma esperança revolucionária. Eles sabiam que estavam construindo a riqueza dos outros e acreditavam que um dia o jogo ia virar. Essa nova realidade, tão brutal, precisava de uma nova teoria para ser explicada. E foi em 1848 que Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o panfleto que faria exatamente isso, o Manifesto Comunista. Ele basicamente dizia que a história da humanidade era a história da luta de classes e que o proletariado estava destinado a derrubar a burguesia. E isso tudo nos leva ao grande clímax. Todas essas tensões entre a burguesia e os trabalhadores, entre nações e impérios, entre as velhas monarquias e as novas ideias, tudo isso estava prestes a explodir, ao mesmo tempo, pela Europa inteira. Imagina uma panela de pressão. A Revolução Francesa colocou as ideias de liberdade e nação dentro da panela. A Revolução Industrial adicionou a pressão da miséria e da exploração dos trabalhadores. As péssimas colheitas dos anos 1840 aumentaram o fogo. Em 1848, a panela explodiu. E o resultado foi exatamente este. De Paris a Viana, de Berlim a Budapeste, o povo levantou barricadas nas ruas. Liberais, nacionalistas e trabalhadores lutaram lado a lado, derrubando governos. Por um momento curto e glorioso, pareceu que um mundo novo estava mesmo nascendo. No curto prazo, as revoluções de 1848 fracassaram. As velhas monarquias, os exércitos, eles se reorganizaram e esmagaram as revoltas. Mas, num sentido mais profundo, elas venceram. A servidão foi abolida em boa parte da Europa e ficou claro para todo mundo que aquele antigo regime dos reis e dos nobres estava morto para sempre. E a grande consequência desse período tão agitado é que ele criou as ideologias que definiram os últimos 200 anos. O liberalismo, com a defesa da propriedade e dos direitos individuais. O nacionalismo, aquela crença de que povos com a mesma cultura deveriam se governar. E, claro, o socialismo e o comunismo, propondo uma alternativa radical à ordem capitalista. Todas as grandes questões que a gente debate hoje nasceram aqui. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. De todas essas ideias revolucionárias, qual delas ainda molda mais o nosso mundo hoje? Será que é o liberalismo com o foco no indivíduo? O nacionalismo, que tanto une quanto causa conflitos? Ou as ideias socialistas, que ainda questionam as bases do nosso sistema econômico? A resposta não é nada simples, porque a verdade é que, ainda hoje, todos nós vivemos à sombra daquela dupla revolução.